Olá pessoal, antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras a todos. Eu sei que vocês que assistem são, em geral, pessoas racionais, céticas e curiosas. Mas também sei que existem pessoas intelectualmente desonestas e cínicas por aí. Como o sujeito que tentou alegar que minha posição não era baseada em ciência no vídeo em que falei como a ciência demonstra que alegações de sexta-feira 13 são apenas superstição. Este sujeito foi tão desonesto e covarde que fez as críticas sem sequer ver o vídeo. Engraçado como é sempre assim, não é? Energúmenos sempre proverbialmente enfiam os dedos nos ouvidos e gritam o mais alto que podem quando confrontados com conhecimento e evidência. Então, aqui estamos nós, mais uma vez confrontando fantasias com uma boa dose de realidade. Como sempre, deixo na descrição as fontes utilizadas que mais uma vez incluem artigos científicos. Mas desta vez, como nem tudo que trago será baseado em ciência, algumas das fontes vão apresentar hipóteses não científicas. E estas estão discriminadas na descrição apropriadamente. O que é artigo científico estará descrito como artigo científico, o que não está descrito como artigo científico não é artigo científico. Este vídeo vai tratar de como elementos reais foram usados para se chegar aos mitos e fantasias sobre lobisomens. Iremos ver como a, abre aspas, medicina, fecha aspas, pré-método científico, explicava a condição fantasiosa chamada licantropia durante a Idade Média. Iremos ver várias doenças, transtornos e condições que geraram quadros que influenciaram e ou foram influenciados por estes relatos fantásticos. Também quero deixar claro que existem diversas variações dos mitos sobre lobisomens dependendo de época, cultura e região. Não irei tratar de nenhum em específico. Veremos os elementos comuns a todos estes mitos ou a maioria destes. Veremos a alegação básica de uma pessoa virar um lobo ou uma criatura híbrida entre humano e lobo. Quero destacar também que existem diversos outros mitos pelo mundo envolvendo humanos virarem outros animais ou animais virarem humanos. Também temos que deixar de lado o mito do endigo. Estes terão que ficar para vídeos futuros, pois esse vídeo já vai ficar longo demais. Então, se tiverem interesse que eu trate desses mitos envolvendo outras transformações animais, ou de mitos específicos sobre lobisomens, ou sobre o endigo, por favor comentem no vídeo, ou na minha página de Facebook, seja no post deste vídeo, ou por mensagem privada. Este é o meu especial de Dia das Bruxas deste ano, então gostaria de destacar que estarei usando cenas de um filme e uma série de TV onde personagens viram, respectivamente, lobisomem e lobismulher, se me permitem cunhar esse termo, porque eu não sei se existe. Se não existe, acabei de cunhar, se existe, fiz uso do mesmo, como parte do fundo. Afinal, igualdade é importante também ao tratarmos de um monstro fantasioso, não é? Também estarei usando som de lobos uivando e um encerramento especial ao final. Então, este vídeo pode não ser apropriado para crianças pequenas, pessoas com dismorfofobia ou pessoas extremamente impressionáveis. Os trechos dos vídeos ao fundo que continham nudez foram removidos para evitar problemas com o YouTube e Facebook. Quem não desejar ver as cenas pode minimizar a janela do vídeo ou tomar qualquer outra providência ou medida que desejar e apenas ouvir o vídeo sem sofrer qualquer perda de informação contida aqui. Então, estão avisados. Vamos agora olhar as condições, transtornos e doenças que pude verificar estarem de alguma forma relacionadas com os relatos de lobisomens e outros relatos similares. Comecemos pela hipertricose, que geralmente é uma condição genética ou hormonal, mas também temos registro de ser causada por uso de certas substâncias. Esta causa o crescimento desenfreado de pelos pelo corpo tanto de homens como mulheres, podendo se manifestar em diversos estágios da vida do indivíduo. O indivíduo com essa mutação geralmente sofre discriminação e maus tratos físicos e ou psicológicos. Isso pode levar a quadros de depressão exógena, ou seja, uma depressão com origem em elementos externos ao paciente. E isso é algo que vai ser importante de se lembrar mais adiante neste vídeo. Então lembrem ou tomem nota disto. Também não podemos descartar a possibilidade
de haver um quadro de uma depressão endógena, ou seja, que a pessoa tenha algo na constituição bioquímica dela que leve a um quadro de depressão. Mas aí teríamos dois transtornos, pelo menos, associados no mesmo indivíduo, o que não é extraordinariamente incomum, mas precisamos diferenciar. Voltando à hipertricose. Esta pode ser uma condição hormonal, ou de genética hereditária, ou provocada por mutação, mas que também pode ser provocada como efeito colateral do tratamento com medicamentos como ciclosporine ou minoxidil. Eu deixo um artigo científico sobre um estudo de caso tratando desta ocorrência na descrição. Também encontrei algumas alegações desta ser potencialmente causada como efeito colateral de alguns outros medicamentos, mas não encontrei fontes confiáveis tratando dessas alegações relacionadas a outros medicamentos. Então precisamos agir com cautela nesse sentido e não com medo. O médico que vai receitar o medicamento que você precisa usar para qualquer coisa vai saber dos efeitos colaterais, você pode checar os mesmos nas bulas, enfim. E a chance de um efeito colateral é sempre baixa, porque se fosse algo frequente, aquele medicamento não teria sido aprovado para uso humano. Pessoal, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento, porque eu vou usar um termo que muito provavelmente alguns de vocês não devem estar familiarizados, apesar deste ser usado em diversos filmes e séries que tratam de lobisomens. Então, vamos lá. Eu me refiro ao termo licantropia. Licantropia seria a condição, abre aspas, mágica, fecha aspas, que causaria a pessoa a se transformar hipoteticamente em um lobo ou uma criatura híbrida de homem e lobo. O termo licantropia vem de licantropos, que seria propriamente o lobisomem. Licos é lobo e antropos, homem. Combinando-se os dois, lobisomem, licantropo. Bom, com o esclarecimento feito, eu volto ao assunto que vamos tratar aqui e mais adiante eu retornarei e explicarei em mais detalhes sobre a licantropia como essa condição mágica. Agora vamos passar para o lado psicopatológico. Aqui temos diversos aspectos a tratar, então comecemos com aquele mais diretamente ligado ao mito. Vamos falar de licantropia clínica, também chamada licantropia psicológica, e às vezes de uma forma que é um pouco confusa, apenas de licantropia. Por que eu falo que é um pouco confusa? Na Idade Média, as pessoas acreditavam que o ser humano poderia fisicamente se transformar em um lobo ou uma criatura híbrida por meio de uma doença ou maldição. E essa ideia ficou popularizada na Idade Média puramente como licantropia. Isso pode levar à confusão que eu mencionei. Mas agora vamos tratar apenas do quadro psicopatológico que pode apresentar estes sintomas. Este é um quadro onde o paciente apresenta delírios e alucinações relacionados a se transformar em animais, qualquer animal. O termo licantropia originalmente se referia apenas a lobos, mas do ponto de vista da psicologia e psiquiatria não faz diferença, pois tudo ocorre na mente da pessoa afetada pelo quadro. Um indivíduo que se encontra em um estado influenciado por este quadro psicopatológico vai tender a agir como o esperado do animal que acredita estar se transformando, o que pode levar a possível perigo para o paciente ou pessoas próximas. Mas, como é óbvio para qualquer um que seja racional, o indivíduo em si não sofre qualquer transformação corporal. Tudo ocorre apenas na mente do mesmo ou da mesma. Para este ou esta, a transformação é percebida como real. Então, perigos potenciais seriam a pessoa que acredita se transformar em lobo, tentar morder outra pessoa, ou uma pessoa que acredita virar algum pássaro, tentar se defenestrar. E a palavra defenestrar é o termo que psicólogos e médicos
e qualquer outro profissional da área de saúde mental usa para referir-se a alguém se atirar pela janela quando nós tentamos falar de uma forma mais rebruscada, tá bom? Ou de uma forma mais breve. Este diagnóstico é um pouco controverso como sendo um transtorno à parte. E a comunidade de profissionais de saúde precisa de mais pesquisas e evidências para chegar a um veredito definitivo sobre a questão se ele ocorre como um quadro isolado. A literatura a respeito ainda é muito restrita, pois a quantidade de casos registrados é muito pequena. É muito difícil encontrarmos pessoas que acreditam estar passando por esse tipo de transformação. A minha opinião como um psicólogo sobre esta questão é que não existe a necessidade de codificarmos a licantropia clínica ou licantropia psicológica como um transtorno à parte, pois esta normalmente é vista como sendo apenas algum dos sintomas relacionados a outros quadros psicopatológicos, dispensando assim a necessidade de uma classificação à parte. Mas independente deste quadro ser realmente um transtorno à parte ou apenas uma pequena porção de outros quadros, né, ser apenas um conjunto de sintomas que faz parte de algum outro diagnóstico, independente disso tudo, nós já temos tratamentos psicoterápicos e medicamentosos eficientes para tratar a condição. Não vai ser possível listar todos os transtornos e doenças psicopatológicas possíveis aqui que poderiam estar relacionados à licantropia, pois trataríamos muito provavelmente de dezenas de quadros psicopatológicos. Pessoal, eu preciso fazer uma outra observação, porque eu geralmente quando vou falar de psicopatologia estou acostumado a falar para outros profissionais, então eu acabo usando termos que a maioria das pessoas não vai conhecer. E foi o que eu fiz aqui. Eu comecei a falar de um outro quadro que pode estar relacionado e eu não expliquei o que propriamente seria esse quadro. Então vamos fazer isso agora, então retomaremos comigo falando como se vocês já soubessem de tudo. O quadro que eu vou mencionar agora é dismorfofobia, no qual a pessoa teria um medo, uma preocupação com uma possível transformação ou inadequação de alguma parte do corpo da mesma ou do corpo como um todo. Por exemplo, digamos que a pessoa possa achar que o nariz dele ou dela é anormalmente grande, ou as orelhas, enfim, ou alguma preocupação com o peso. Essa preocupação pode ter alguma base real no corpo da pessoa ou pode ser completamente fantasiosa, está bem? Todos esses quadros que eu mencionei agora estão relacionados, estão enquadrados dentro da dismorfofobia. A dismorfofobia também pode estar associada à questão do medo de palhaços, onde a pessoa veria o palhaço como um ser humano deformado, enfim. Vamos voltar agora à questão do lobisomem. Também gostaria de destacar que podemos ver associado a qualquer quadro que provoque os sintomas de licantropia clínica ou licantropia psicológica e assim por diante, uma variação do quadro de dismorfofobia, no qual a pessoa teria medo da transformação imaginária em animal. Neste caso, encontraríamos a típica ansiedade e medo associados às fobias. Também poderíamos encontrar comportamentos compulsivos e ideias obsessivas com o intuito de prevenir a transformação imaginária. Os diagnósticos destes quadros, seja de fobia ou de compulsão e obsessão,
precisam seguir os critérios diagnósticos para esses quadros, e eu não vou entrar nesses critérios aqui, porque iríamos fugir do assunto dos lobisomens e levaria pelo menos mais uma meia hora para que eu explicasse tudo a vocês, falando apenas de fobia e outros transtornos ansiosos. Uma pessoa que tenha sido criada e viva em um ambiente que seja rico em fantasias a respeito poderia vir a desenvolver tais sintomas fóbicos, ansiosos e relacionados aos quadros que eu descrevi agora, após ser atacada por um lobo ou cão, sem necessariamente precisar apresentar um quadro psicótico que leve aos delírios ou alucinações comumente associados à licantropia psicológica. E agora vocês estão começando a entender o tamanho da confusão e do porquê eu falei que poderíamos falar de dezenas de quadros que iriam desde problemas mais superficiais a problemas mais sérios associados à ideia de transformação em lobisomem. Agora vamos passar para outra ocorrência muito rara que muito provavelmente está associada às origens dos mitos de lobisomens. O que eu vou falar agora pode envolver questões sociais, condições neurológicas e psicopatológicas. Eu me refiro a crianças selvagens ou crianças ferais. Estas ocorrências nada mais são que crianças que foram abandonadas ou isoladas, ainda pequenas, por qualquer motivo que seja. Estas então se desenvolvem completamente separadas do contato social com outros humanos e podem ter tido ou não contato apenas com animais, o que torna os comportamentos destas animalescos e instintivos, e isso levou ao nome da condição. Estas crianças passaram por um processo de abandono ou isolamento antes de aprenderem a falar, ou acabaram por esquecer como se comunicar verbalmente e se esqueceram de como interagir em sociedade com outras pessoas em decorrência do próprio processo de abandono ou isolamento. Ainda temos pouca literatura a respeito, pois tais ocorrências, felizmente, são muito raras. Também vale apontar que alguns casos podem estar associados historicamente a transtornos do espectro autista, e neste caso a apresentação de algum quadro autista pode ter sido a causa do abandono ou isolamento devido às dificuldades relacionadas à criação de uma pessoa com necessidades especiais. Também podemos ver associados nesse caso pessoas que podem apresentar quadros de déficit cognitivo, que levariam também a necessidades especiais, e essas dificuldades também gerariam abandono e isolamento. E também devemos considerar a como a família e a sociedade encararia tais indivíduos em épocas e culturas diferentes. Também vale destacar que algumas das ocorrências históricas podem se tratar apenas de descrições inapropriadas atribuídas a populações indígenas. Esta última observação limita ainda mais a amostra que poderia ser usada para demonstrar tal ocorrência, que eu me refiro como crianças ferais. Mas mesmo removendo estes casos duvidosos atribuídos a preconceito, ainda temos ocorrências modernas do fenômeno de crianças ferais que podem ser estudadas, como o caso que eu deixo na descrição. À medida que nossas sociedades como um todo melhoram as condições sociais e de saúde das populações, tais ocorrências de crianças ferais devem, felizmente, ficar cada vez mais raras. Eu gostaria de apontar que aqui o problema que temos para conseguir amostras para pesquisa em uma quantidade maior, aqui se refere a uma questão ética, pois tecnicamente seria muito fácil produzir experimentos controlados que gerassem tais casos. A questão ética é que é muito mais rápido e fácil se causar o dano do que sanar ou tratar o mesmo.
não apenas estaria se causando sofrimento durante o experimento, como também se levaria a efeitos que poderiam vir a ser permanentes. E isso leva a um quadro que é absurdamente antiético e impossibilita qualquer experimento a respeito. Temos exemplos de outros experimentos infames que não foram relacionados a essa questão de crianças selvagens e foram executados no passado e levaram a sofrimento de diversos indivíduos envolvidos com tais experimentos. Eu não vou tratar disso aqui para não fugir do assunto, mas se vocês tiverem interesse nesses experimentos infames que foram produzidos no passado, eu posso voltar a esse assunto em vídeos futuros, dependendo da curiosidade de vocês. E vamos seguir adiante. Também deixo na descrição alguns artigos científicos tratando sobre o efeito de lua cheia em comportamento humano e animal para quem desejar se aprofundar mais ou estiver curioso. Lembrando que quando nos referimos à questão sobre seres humanos, podemos estar falando apenas de uma questão psicossomática no relacionado à lua cheia. Se a pessoa acredita que a lua cheia tem um efeito sobre ela, ela pode acabar entrando num quadro similar ao placebo, por isso psicossomático. Mas isso terá que ficar para vídeos futuros. Também precisará ficar para vídeos futuros o mito do Endigo, que está também associado a transtornos mentais e a fatores culturais e sociais, além da questão de canibalismo. Mas eu não tenho tempo de tratar de nada disso aqui. O vídeo já vai ficar bem extenso, me limitando apenas ao mito de lobisomens. E como eu já mencionei, se vocês tiverem interesse, basta pedir. Agora que já tratamos dos elementos naturais que influenciaram a questão do mito em lobisomens, vamos passar para as hipóteses não científicas que foram usadas durante toda a história humana para tentar explicar alegações de lobisomens. A primeira que precisamos apresentar é aquela que erroneamente e popularmente foi chamada de teoria dos humores, também chamada de teoria humoral ou teoria dos quatro humores. Mais uma vez, o termo teoria aqui é usado de forma popular por pessoas ignorantes ou desonestas e não adere a qualquer critério científico. Do ponto de vista da ciência, estas não passam de hipóteses sem nenhuma corroboração. Na hipótese dos quatro humores, ou hipótese humoral, o comportamento humano seria explicado pela presença e quantidade de 4 fluidos corporais diferentes. Um destes fluidos hipotéticos era chamado bile negra ou bile melancólica, e é esta que estaria associada tanto ao comportamento depressivo quanto a casos de lobisomens antes que a ciência surgisse, né? Quando as pessoas baseavam a medicina em superstições. E é aqui que relembro a vocês do que mencionei no começo dos quadros naturais que eu apresentei sobre a depressão estar comumente relacionada a casos de hiperglicose pelo preconceito sofrido pelos portadores do quadro. Preconceito também sofrido por portadores de diversos quadros neurológicos e psicopatológicos que poderiam levar a abandono e isolamento dos portadores do mesmo, como eu já mencionei antes. Um último fator que eu gostaria de apontar é que desde culturas tribais ancestrais, as civilizações antigas e até a nossa sociedade moderna, sempre mantivemos o comportamento de associar animais a certas qualidades que podem ser positivas e ou negativas. Isso pode ser visto em nossas falas tanto como forma de atacar como enaltecer outras pessoas. Exemplos disso temos ao falar de uma pessoa corajosa ou brava como sendo descrita como um leão ou leoa. Um homem forte ou bruto pode ser descrito como um cavalo. Uma pessoa suja em países lusófonos seria descrita como um porco ou uma porca.
Já na China, porcos são usados para falar de pessoas ignorantes ou de pouca inteligência. Na língua inglesa, galinhas estão associadas à covardia e em português associadas à prática frequente e ou com diversos parceiros de atos de conjunção carnal. Desculpem por precisar descrever este último desta forma, mas o YouTube anda meio saliente em implicar com termos relacionados a este assunto e eu não quero que este vídeo seja motivo de qualquer problema para o meu canal. Retomando, uma pessoa bonita pode ser descrita como gato ou gata em países lusófonos e descrita como uma raposa em países de língua inglesa. Outro exemplo seria atribuir olhos de águia a uma pessoa perceptiva e ou com boa visão. Um exemplo pouco conhecido aqui no Ocidente, mas muito utilizado em mandarim, é chamar pessoas de qualquer gênero de vacas, como uma forma de dizer que essas pessoas são esforçadas e trabalhadoras. Ou seja, o termo vaca em mandarim pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, sem haver qualquer conotação de gênero aí. Enquanto isso, aqui no Ocidente, chamar alguém de vaca tem outra conotação completamente diferente, que eu não posso mencionar diretamente para vocês, mas que vocês sabem do que me refiro. E um pequeno adendo que eu gostaria de fazer aqui é que eu adoro fazer uma piada com amigos e amigas que sabem da curiosidade sobre o uso do termo vaca em mandarim, apenas pela piada pessoal, quando o contexto social permite a brincadeira. Eu acho muito divertido chegar para um amigo ou uma amiga e falar: "Você muito vaca". Um exemplo histórico famoso da ocorrência de associação de animais com um indivíduo é o caso de Ricardo I da Inglaterra, que ficou popularmente conhecido como Ricardo Coração de Leão. E um exemplo mais atual é o caso do futebolista brasileiro Edmundo Alves de Souza Neto, que foi apelidado por um narrador esportivo de Edmundo Animal. Pessoal, uma última observação que eu preciso fazer é que eu estou ciente do mito de skinwalkers, que vem da cultura navarro, mas eu não vou ter tempo de incluir este aqui da mesma forma que eu gostaria de incluir o Wendigo, mas também não tenho tempo de fazer isso. Então, quem tiver interesse nesses outros mitos, mais uma vez, é só mencionar que eu faço vídeos específicos sobre esse. Com isso, completamos o que eu pude encontrar associado ao mito de lobisomem e levando tanto a origem deste quanto a manutenção do mesmo por toda a história humana. E agora eu encerro esse vídeo com Fringlu, Miglu, Nafa, Cthulhu, Ile, Waga, Nagla, Fetag. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!